Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 1, está escrito: Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: O meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender a Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Seja muito bem-vindo. Nós já estamos quase encerrando o evangelho que Marcos escreveu, e esse já é o último relato da vida de Jesus, é a última semana que Jesus esteve aqui na Terra. E vocês lembram, nós concluímos o vídeo anterior falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, agora já se encontra no palco, no cenário da sua última apresentação, nós poderíamos dizer assim. E nessa última a apresentação de Jesus, nesses últimos ensinamentos que ele traz ao mundo, o primeiro que Marcos relata é essa parábola, a parábola dos lavradores maus. Jesus, mais uma vez, compara o reino dos céus, compara a história do reino e da revelação, da relação de Deus com o seu povo, com uma vinha, com a plantação de uma vinha. Certamente que o Senhor está fazendo menção a uma parábola, um cântico da vinha que Isaías, no capítulo 5, versículo 1 ao 2, escreve também, no qual Deus planta uma vinha, e essa vinha é o próprio povo dele, é o povo de Israel. Mas ele faz isso visando ao crescimento da vinha. Cerca a, ele cerca essa vinha, protege, constrói um lagar para que ela pudesse ser prensada e fizesse o vinho e arrenda essa vinha para lavradores. Aqui os lavradores podem ser entendidos como os líderes, como as pessoas que foram enviadas para guiar e apacentar o rebanho do Senhor. Porém, quando esse homem se assenta do país, podemos dizer então, Deus enviando seus líderes para que representasse a ele, ele logo em seguida, depois de um tempo, manda um servo para que recebesse dos lavradores a colheita do fruto da vinha. Isso pode dizer Deus, pode expressar Deus esperando que o seu povo mostrasse o fruto de tudo aquilo que é o relacionamento entre ele e o seu povo. Porém, o seu povo aparentemente não cumpre a sua vontade e ao invés de enviar aos seus servos o fruto, eles acabam tirando a vida dos seus servos, acabam maltratando-os, para que eles pudessem tomar posse daquilo que não era deles. E aqui, Jesus vai falar que o dono envia vários servos e eles não o respeitam. Então ele, sem ver outra opção, ele envia o seu próprio filho, dizendo que o filho, eles o respeitariam. Porém, nem mesmo o próprio filho do servo, do dono, é respeitado. E eles acabam tirando a sua vida para que eles ficassem com a sua herança. E certamente Jesus já estava mostrando que o próprio Jesus, Filho de Deus, havia sido enviado ao povo de Israel para que eles fossem posicionados na direção certa. Mas ainda assim, os líderes religiosos, as autoridades, não entenderam, não respeitaram o Filho de Deus e tirariam a vida dele, como nós iremos ver um pouco mais para frente. E certamente os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, os anciãos entenderam que essa parábola era dita contra ele. Nisso está escrito no versículo 12 que eles entenderam que ele, Jesus, havia contado essa parábola contra eles. E aqui já estava armando o cenário para a crucificação, para a condenação de Jesus nos versículos posteriores. Continuemos, versículo 13. E enviaram a Jesus alguns fariseus e os herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe:
Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês me estão pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou: De quem é essa figura e essa inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. Talvez para alguém que não entende o contexto em que o evangelho é escrito, pode ser um pouco difícil compreender tudo aquilo que foi dito aqui. Naquele tempo, os israelitas estavam subjugados pelo Império Romano. E nesse momento, lembre-se, Israel, que via-se como o povo escolhido pelo próprio Deus, estava sendo dominada, governada por um império gentil, um império pagão. E certamente os líderes religiosos tinham vários escrúpulos ao pagarem o imposto do seu terreno, do seu território, para um governador que não servia ao mesmo Deus. E para talvez apanhar Jesus em alguma parábola, isso, em alguma palavra, isso que está escrito no versículo 13, disse isso a ele: Mestre, nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros. E aqui a gente já sabe que com a lisonja, com a bajulação, as pessoas buscam uma intenção por trás. Jesus, sendo sábio, sendo inteligente e tendo discernimento, conseguiu compreender que aquele homem não estava elogiando por si só, estava querendo apanhá-lo em uma palavra. E por isso que ele já inicia a resposta trazendo outra pergunta. Nós falamos isso no versículo anterior, no vídeo anterior, sobre responder perguntas que nos instigam, que buscam nos colocar em um lugar difícil, respondê-las com perguntas para que as pessoas possam revelar a sua verdadeira intenção. Jesus faz isso. Ele revela a intenção do coração daquele homem ao falar que ele tinha hipocrisia, que ele estava fazendo isso de forma hipócrita. E para que ele respondesse de forma certa, ele pega uma moeda, ele pede que pegue uma moeda e mostra que na autoridade que foi dada para César, para o imperador romano, era lícito o homem dar aquilo que era de César a ele, mas entender que César era um representante de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. O apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos 13. Por isso, é entender que existem esferas na sociedade em que o governador humano precisa receber aquilo que lhe é lícito. Nesse caso, o imposto, mas sem anular também aquilo que é do próprio Deus, que nesse caso é a nossa adoração, que é a nossa vida. É entender que existem essas duas esferas de autoridade, sendo que o senhorio maior, que está acima de todo domínio político, é o senhorio do próprio Deus. Continuemos, versículo 18. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Mais uma vez, os fariseus, os escribas, buscavam apanhar Jesus com uma palavra. E aqui, eles, os saduceus, que, diferentemente dos fariseus, não entendiam a ressurreição como verdadeira. Eles criam apenas nos 5 primeiros livros da Torá, da Tanakh, da escritura judaica, e para eles não existia a ressurreição. E eles trazem essa parábola, essa história, para ver se Jesus iria também deixar-se mostrar que ele não havia entendido completamente o texto escriturístico. Mas Jesus responde-os, mais uma vez, de forma magistral. Ele vai dizer que os homens, quando ressuscitarem, não se casarão e nem darão-se ao casamento. Diferentemente daquilo que eles pensavam, que, de acordo com a lei do levirato, no qual o irmão do viúvo, que havia perdido a vida, teria que se casar com a esposa desse irmão viúvo para que a sua descendência fosse preservada. Para Jesus mostra que, na verdade, na vinda, no reino vindouro, não existiria casamento, do mesmo modo que não existe casamento com os anjos do céu. E mais uma vez, Jesus vai falar que é possível notar a presença da vida eterna, da eternidade, da ressurreição lá no livro de Moisés mesmo, onde vai dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se Deus
é o Senhor de vivos, não de mortos, então isso indica que esses homens não estão mortos, mas permanecem vivos, porque Deus é o Deus de vivos. E aqui Jesus já destrói, derruba todo o argumento, toda a falácia que aqueles homens haviam construído a respeito do reino dos céus. No versículo 28 ao 34, eu não conseguiria ler aqui em relação, por causa do tempo, um dos fariseus, mais uma vez, pergunta a Jesus sobre qual era o mandamento mais importante, o grande mandamento. E Jesus vai falar que o principal deles é Shema Israel, Elohim Adonai, ouça Israel, o Senhor é o único Deus. Ame ao Senhor de todo o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. É importante pontuar aqui que, diferentemente do texto do Antigo Testamento, um texto veterotestamentário, Jesus coloca um acréscimo. Mas por que ele tem toda a autoridade, na verdade? Jesus coloca a parte do todo o entendimento. Moisés não escreve o entendimento. Jesus deve entender o princípio que estava por trás da lei e coloca o entendimento para mostrar que Deus também precisa ser adorado com a nossa razão, com o nosso intelecto. Não um fideísmo, como eu aprendo com o Rodrigo Silva, mas uma fé, uma crença fundamentada naquilo que é capaz de ser provado. O apóstolo Pedro também escreve isso em sua carta, sermos capazes de provar aos outros a razão, a causa da nossa fé. É amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, também nossa razão, volição, vontade, mas também com a nossa razão, com o nosso intelecto, com a nossa intelectualidade, com aquilo que Deus nos deu. E também eu aprendo isso com Israel Subirá. A palavra que é utilizada aqui em grego para muito é meode. Meode é o adjetivo de intensidade. Amar ao Senhor Deus com o seu muito, nós poderíamos colocar aqui. Mas não faz sentido, né? Amar alguém com um advérbio de intensidade. Mas é mostrar que tudo aquilo que nós vamos amar a Deus precisa ser intenso. Precisa ser com intensidade. Nós devemos amar a Deus com tudo que temos, porque Ele também nos amou com tudo aquilo que Ele tinha, que foi o seu próprio Filho. Versículo 35 ao 37, Jesus mais uma vez vai mostrar a sua autoridade e já pré-anunciada pelo próprio salmista, que vai dizer o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo de seus pés. E aqui Jesus vai fazer uma pergunta aos religiosos, ele estava sendo bombardeado com várias perguntas e agora decide inverter o jogo. Ele vai falar: como vocês dizem que o Messias era filho de Davi, sendo que o próprio Davi havia dito que o seu filho era o seu Senhor. Isso não faz sentido aos olhos humanos, não é mesmo? Mas quando nós entendemos que o próprio Messias é filho de Davi, porém já existia antes de Davi, no mesmo modo com que João Batista havia dito que aquele que haveria de vir após ele já existia antes dele, agora nós entendemos que Jesus é o filho de Davi, sim, na descendência carnal, na descendência humana, mas já existia antes dos tempos da eternidade, como o apóstolo João escreve em João 1, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era com Deus. Concluamos versículo 38, onde vai falar que Jesus vai censurar os escribas, porque eles buscavam lugares de honra, buscavam saudações nas praças, mas ao fazerem isso, estavam mostrando sua hipocrisia, e isso os trariam a um grande juízo, um juízo mais severo. Versículo 41 ao 44 vai falar sobre a oferta da viúva pobre. Aqui, Jesus aparece na frente da caixa das ofertas e vai notar cada pessoa que entregava a sua oferta. Algumas pessoas entregavam grandes quantias e isso mostrava sua riqueza e eles faziam questão de mostrar a riqueza deles, mas existia essa viúva pobre que deixou apenas duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que era uma moeda de pequeno valor naquela época, talvez alguns centavos, a gente poderia dizer assim. Jesus vai dizer que aquela mulher havia dado uma oferta maior do que qualquer pessoa de grande riqueza, porque ela havia dado aquilo que ela tinha, enquanto aqueles homens haviam dado o que sobrava. Aqui Jesus vai falar sobre a importância da fidelidade, de nós sermos fiéis ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, porque, voltando ao versículo anterior, Ele é digno de nós amarmos a Ele, de todo o nosso amor, de todo o nosso muito, de tudo aquilo que nós temos, e também com a nossa fidelidade. Se esse vídeo ajudou, não esquece de curtir, comentar, escrever, compartilhar, para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas e que nós possamos concluir nos próximos vídeos o Evangelho que Marcos escreveu.